Mateus capítulo 16, e o versículo 13, no nome de Jesus. Eu sei que o Senhor tem uma bênção para cada um nessa noite, que diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O texto que nós lemos nessa noite, irmão, é muito conhecido de todos. Jesus, ele está vindo de uma viagem, e agora ele chega às partes de Cesareia de Filipe. E quando Jesus está ali, ele se reúne com os seus discípulos. Jesus está acostumado a andar com os seus discípulos. E Jesus, em uma reunião particular, ele chama os discípulos e faz uma pergunta aos seus discípulos: quem que estão dizendo de mim aí fora? O que eles pensam que eu sou aí fora? E alguns dos discípulos tomam a palavra e dizem: ó Senhor, alguns estão dizendo que tu és Jeremias, outros estão dizendo que tu és Elias, alguns dizem que tu és um dos profetas. A fama de Jesus lá fora para as pessoas estava se espalhando como um dos profetas. Alguns conheciam Jesus como Jeremias, outros conheciam Jesus como Elias. Jesus pergunta aos discípulos: vocês que andam por aí, vocês que vão, voltam, vocês que saem por aí anunciando, o que estão dizendo de mim por aí? E eles tomam a palavra e dizem: Senhor, estão dizendo que tu és Elias, outros Jeremias, ou outros um dos profetas. Meu irmão, Jesus, eu creio que ficaria alegre com aquela palavra, porque estão comparando Jesus a Elias, um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada. Outros estão comparando Jesus a Jeremias, um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada, e outros comparam a Jesus a um dos profetas. Jesus, eu acredito que se alegraria, porque o nome de Jesus lá fora está sendo propagado como um dos profetas, está sendo propagado como um homem de Deus, como um homem cheio da glória e cheio da graça. Jesus se alegraria naquele momento, mas Jesus não ficou satisfeito com aquilo. Jesus chama os discípulos e fala: eles dizem que eu sou Jeremias, eles dizem que eu sou Elias, mas eu quero saber vocês que andam do meu lado dia e noite, vocês que andam para onde eu vou, viaja comigo, vocês que vão nas aldeias que eu vou, o que vocês acham que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: é Pedro, é verdade, mas não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu que te revelou essa coisa. Mas Jesus agora olha para Pedro e diz: eu também sei quem tu és. E Pedro olha e fala: eu, Senhor, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja viva. Sabe o que Deus está falando aqui, irmão? Um dia eu preguei sobre esta mensagem e intitulei ela sobre crise de identidade. Eles estão perguntando, eles estão dizendo que Jesus é Jeremias, outros estão dizendo que é Elias, outros estão dizendo que é um dos profetas. Aí Jesus pergunta: e vocês que estão comigo, quem diz que eu sou? Pedro fala: tu és o Cristo, eu te conheço, tu és o Filho do Deus vivo. Porque Jesus era Cristo junto com os discípulos, longe dos discípulos, aonde os discípulos estavam. Se os discípulos não estavam, ele continua sendo Cristo. Onde ele pregava, ele era o Cristo. Aonde ele anunciava, ele era o Cristo. Ele tinha a sua identidade. E o que está acontecendo no nosso meio hoje, irmão, é
triste dizer isso, que nós estamos tendo crise de identidade dentro das igrejas. É muito fácil, irmão, eu pregar a palavra aqui. É muito fácil pegar o microfone e cantar aqui. É muito fácil eu dar de um profeta, sapatear, falar em língua aqui no altar, porque eu estou na frente dos irmãos. Todo mundo olha para mim e diz: ele é um santo homem de Deus, ele profetiza, ele fala em língua. Mas Deus te pergunta: como você está na tua casa? Quem é você no teu trabalho? Quem é você na tua escola? Quem é você na tua faculdade? Quem é você longe dos olhos do teu pastor? Quem é você longe dos olhos da tua liderança? É muito fácil eu ser crente em cima do altar, eu glorificar, adorar, exaltar, irmão, mas a Bíblia diz: sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Eu tenho que dar glória aqui, tenho que dar glória em casa, eu tenho que glorificar aqui, tenho que glorificar onde eu andar. Eu não tenho que ser crente só de igreja. Jesus está dizendo: qual é a identidade minha para vocês? Pedro está dizendo: tu é o Cristo. Tu é o Cristo. Pergunta teu irmão que está do teu lado: qual é a tua identidade, meu irmão? O que é que estão falando de você? Qual o comentário de você por aí? Porque lá fora estavam falando que ele era Jeremias, Elias. Lá fora estavam falando que ele era um dos profetas bons. Mas ele quer saber dos dentro de casa quem ele é. É, irmão, identidade é algo, irmão, que até mesmo a gente fica assim. Por quê? Porque para você viajar você tem que ter identidade. As pessoas vão puxar e vai saber quem você é. Não tem como você dar o golpe. Para pegar o avião tem que ter identidade. Eles vão olhar: realmente você é fulano de tal, pode ir, tá tudo certinho. Mas se der uma de falsa identidade, pode até enganar o irmão, a irmã, o pastor, mas Jesus te vê, Jesus está te olhando dentro da igreja, dentro de casa, na escola, onde você estiver. Não adianta eu mudar de identidade. Jesus está perguntando. Jesus faz a pergunta, ó, escute isso. Jesus faz a pergunta: quem vocês acham que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: eu também te conheço. Jesus te conhece, irmão? Jesus te conhece? Jesus te conhece? Jesus te conhece? Jesus sabe quem você é? Será que você é o que você é em todos os lugares? Porque Deus está te olhando, irmão, e Ele está vendo a tua identidade. Nessa noite Deus está mandando eu te dizer: nós estamos em crise de identidade na nossa geração. Mas eu tenho certeza que você que veio aqui, ainda que a sua identidade foi mudada pelo diabo, colocaram a sua identidade como de traficante, colocaram a tua identidade como de prostituta, colocaram a tua identidade como de viciado, cheirador, maconheiro, cracudo, ainda que a tua identidade foi mudada por Satanás, e ele está dizendo que tu é derrotado, ele está dizendo que tu é um miserável. Nessa noite Deus chama de volta a tua identidade real: vencedor, vencedor em Cristo Jesus de Nazaré. É isso que você é. Não podemos mudar a nossa identidade, irmão. A identidade está em crise, mas nós somos verdadeiros adoradores que vamos morar no céu. Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus nessa noite?